Olá, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Vamos a mais uma live, mais um propósito de oração, de jejum, nos consagrando, buscando a Deus, buscando as bênçãos celestiais que estão liberadas na região espirituais. Vamos então, hoje é o 6º dia de oração, consagrando 2026, consagrando de acordo com a palavra de Deus, com Provérbios 16:3, que diz: consagra ao Senhor os seus planos, tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então vamos declarar que 2026 é o ano de viver o extraordinário de Deus. O ano de acessar a bênção, de acessar lugares altos, de acessar honra, de acessar bênçãos celestiais que já estão disponíveis para nós. Hoje eu quero falar sobre Daniel. Lá no livro de Daniel, capítulo 6, livro de Daniel, do profeta Daniel 6, do 1 ao 5, vamos ler. E a palavra de Deus nos diz que Daniel ele enfrentou lutas, guerras, né? Porque ele tinha bênçãos, lugares de honra para acessar. Então vamos falar sobre Daniel 6, do 1 ao 5. Abra sua Bíblia, procure lá, que no final também nós vamos declarar o Salmo 91 e nós vamos orar. Então hoje, palavra de hoje, Daniel 6. E vamos louvar ao Senhor então. Para que corresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscita dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Oh, ele voltará, meu irmão. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, Jesus. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Tu verás a glória de Deus. Jesus Cristo voltará, que Ele volta, esta é uma certeza, mas que nós estejamos orando, renovando a nossa fé, nos entregando completamente a Deus, para que nós venhamos a ir com o Mestre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, consagramos esta live ao Senhor.
Consagramos o mês de junho de 2026 para que esse mês seja abençoado pela mão santa e poderosa de Deus, que seja o mês do favor, da graça, de libertação, de cura, de salvação, de portas abertas, de grandes oportunidades, de exaltação, de honra para o teu povo, Pai. Eis aqui um povo que ora, um povo que se santifica, um povo que busca, um povo de destino, em nome de Jesus, Pai. Derrama do teu favor, da tua graça, brinda-nos com o teu precioso sangue e que nós estejamos revestidos, que Cristo nos revista com toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir, mas antes de resistirmos, nos submetermos a Deus em obediência, em oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor botou esta palavra no meu coração. Daniel na cova dos leões, Daniel 6, do 1 ao 5, vamos ler lá o que diz a palavra de Deus. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto que entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores procuravam motivos para acusar Daniel na sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, ao menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Amém? Glória Amém. a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor falava através dessa palavra hoje comigo, né? Assim como o profeta Daniel enfrentou lutas, oposições, guerras espirituais para chegar, né? Para alcançar as bênçãos que Deus já tinha liberado na dimensão espiritual para ele, assim é conosco também. Não será diferente, né? Nós passaremos por guerras, por lutas, e às vezes eu costumo dizer, queremos alcançar bênçãos, sermos abençoados, estarmos nos lugares altos, recebendo honra, recebendo o melhor de Deus, mas não queremos a guerra, a luta, não queremos a oposição, não queremos às vezes que o inimigo coloque o dedo na nossa cara e nos acuse. Mas se nós estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia do início ao fim dela, nós vamos ver que José, né, Daniel, quem mais? Davi, né, grandes homens de oração, homens do jejum, homens que eram amigos de Deus, que andavam com Deus, que Deus andava com eles, eles passaram por oposições, passaram por rejeições, passaram por períodos e períodos de guerra espiritual. Então, conosco não será diferente. Há quem diga que a Bíblia é apenas um livro, mas a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é um livro onde o poder de Deus, a palavra de Deus, ela é viva e ela nos leva muito mais além do que nós podemos imaginar. A palavra de Deus unida à oração, ao jejum, à submissão a Deus, à obediência, nos leva a galgar as bênçãos que estão já preparadas por Deus no mundo espiritual. Existem bênçãos preparadas por nós, existem rotas de milagres, existem rotas que nós precisamos entrar naquilo que Deus já planejou para nós. E diz a palavra de Deus, vamos à palavra, que Daniel se destacou na Babilônia, que Daniel estava num lugar de destaque. E ninguém alcança um lugar de destaque sem que Deus a tenha preparado para estar nesse lugar de destaque.
E Deus preparou Daniel. Daniel era um homem de Deus, um profeta, um homem de oração, que orava 3 vezes ao dia, que orava e jejuava. E Deus havia preparado algo para ele. E para ele chegar neste lugar que Deus havia preparado para ele, ele enfrentou opositores, pessoas que se oporam, que foram contra, que prepararam laços, armadilhas, que observaram a rotina de oração, né? Que observaram que ele era um homem fiel, que ele não era negligente, que ele era uma pessoa honesta. E tudo isso o inimigo está observando, assim como nós somos observados pelos céus, observados pelos anjos, somos postos à prova, porque muitas vezes Deus prova a nosso coração, a nossa fidelidade, se não vamos fazer nada errado, se não vamos sair do propósito. Daniel também estava sendo observado pelo céu, pelo inferno e também pelos seus inimigos carnais, né? Pelos seus opositores físicos. Porque quando nós oramos, nós devemos repreender toda a oposição, seja ela espiritual ou física, o visível e o invisível. Porque nós temos, às vezes, pessoas contrariadas. E Daniel passou por isso. As pessoas daquele ambiente, daquele lugar, estavam contrariadas com ele. Porque ele estava se destacando, diz a palavra. O rei estava pretendendo colocar ele para administrar aquele lugar. E tinha pessoas que queriam o lugar de Daniel. Então eles procuraram acusar, eles procuraram achar faltas, eles procuraram ver se ele era fiel, mas diz a palavra que ele não puderam achar falta alguma, porque em Daniel não tinha falta alguma. Pois ele era fiel, ele não era desonesto, nem negligente. E finalmente esses homens, eles deram o braço a torcer. Nós não encontraremos nada para acusar esse homem, a menos que seja algo relacionado ao Deus dele. Né? Aí se levantaram contra o Deus de Daniel. E Deus, observando, vendo tudo isso, né? Vendo que Daniel tinha sua rotina, Daniel dobrava o joelho e orava, Daniel não murmurava, Daniel não reclamava, Daniel não conversava com alguém, porque essa era uma guerra espiritual. Que nós possamos entender que as guerras espirituais, elas existem, e que todas as vezes que estamos prestes a receber bênçãos, mais levantes, mais luta, mais guerra, mas que nós não venhamos a desistir em 2026 de alcançar as bênçãos que estão liberadas para nós, que já estão no nosso destino, porque os leões, eles se levantam no nosso caminho, na nossa caminhada, para impedir de nós chegarmos aonde nós precisamos chegar, em lugares de honra, em lugares altos, mas que nós possamos olhar para a vida de Daniel. Eles foram até o rei, convenceram, conversaram, influenciaram, e o rei Dário, na sua ingenuidade, né, sem entender, sem discernir, ele faz um decreto de que por 30 dias não podiam adorar outro Deus, não poderiam, né? Emitir decreto, né? Ele emitiu um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos últimos 30 dias, exceto ao rei, seja atirado na cova dos leões. Esse foi o decreto das trevas, esse foi o decreto do diabo, que morreria na cova aquele que no período de 30 dias adorasse um outro Deus, né? Que não reverenciasse o rei. E Daniel, é óbvio, fiel ao seu Deus, ele não parou de orar, não parou de jejuar, não abandonou a sua rotina, entregou sua vida nas mãos de Deus, né? E apenas a única atitude dele é ir para o quarto e continuar sua rotina de oração. Que nós possamos continuar com a nossa rotina de oração. Continue com a sua rotina de oração. Ai, muito é a guerra, muito é a luta, muito é o levante, muito isso, muito aquilo, não posso fazer propósito, não posso fazer jejum, que começa a guerra. Pois enfrente a guerra, enfrente a guerra, porque aquele que é por ti, ele vai te defender dos leões. Ele vai te defender dos leões que estão no caminho, te impedindo de passar, te impedindo de chegar, te impedindo de alcançar suas bênçãos. Porque Daniel continuou orando e ele foi lançado na cova dos leões por desobedecer ao decreto, à lei da terra. Mas Daniel não desobedeceu às leis de Deus. Daniel, pela
boca de Deus, ele era inocente. E Deus não tem o inocente como culpado, nem o culpado como inocente. Deus, ele é Deus que vê todas as coisas, que contempla os bons e os maus, que observa quem é bom e quem é mau, e ele sabe. Então, meus amados, eu não quero luta, não quer luta, pois não vai receber bênção. Eu não quero pelejar, não quero lutar, não quero jejuar, não quero orar. Então, prepare-se para não receber aquilo que está programado. Mas agora, quando nós nos levantamos, quando nós estamos dispostos a orar, a buscar, estar diariamente estabelecendo uma rotina de oração, Deus se levantará do seu trono. É como disse Jó, né? Certamente Deus se levantará por mim. Então Deus, ele se levanta pelos seus. Ele se levanta para defender o seu povo. Não pense que vocês estão pelejando sozinhos, porque há milhares e milhares de anjos cuidando da sua vida, cuidando para que você chegue aonde você tem que chegar. Mas você precisa estar posicionado. Você precisa estar posicionado. Porque o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, ele está cuidando de você. Ele está te protegendo, ele está te defendendo desses leões. E diz a palavra de Deus que Daniel foi parar na cova, mas os leões, eles estavam sem fome. Não abriram a boca, nem cheiraram Daniel, nem se aproximaram. Talvez até Daniel é que se aproximou deles, fez um carinho, mas eles não se interessaram, porque Deus tirou a fome, Deus tirou o interesse, Deus estava lá na cova junto com Daniel. E o rei Dário se perturbou, se entristeceu, porque não imaginava que ao lançar aquele decreto estaria colocando o seu amigo, aquela pessoa que ele gostava, que ele tinha, né, um apreço na cova dos leões. E quando o rei Dário chegou, falou com Daniel, e Daniel disse: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, né? Capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Então Deus livrou Daniel, mas aqueles que planejaram o mal contra ele foram para a cova e o destino, o resultado não foi o mesmo. Então, que nós possamos receber esta palavra, entender que Deus, ele tem bênção sim para nós, mas que nós precisamos estar posicionados, que nós precisamos estar vivendo sem medo do que os inimigos podem fazer, que nós possamos confiar no nosso Deus, para que Deus faça a nossa defesa, para que Deus se movimente, para que Deus nos defenda diante dos nossos acusadores, diante de toda acusação, de todo levante, de toda guerra. Quando nós nos levantamos para orar, quando nós nos levantamos para declarar que o nosso Deus, ele vive e que por nós ele vai se levantar, ele já se levantou. Amém? Aleluia. Então nós vamos declarar que 2026, sim, ninguém vai nos impedir de viver o que Deus tem para nós. Nós vamos viver o extraordinário de Deus, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus já te entregou como promessa. Vamos viver a totalidade das promessas de Deus, dos planos de Deus, de tudo que Deus planejou para nós. Amém? Amém. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu protegerei
Pois conhece meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, te agradecemos, Senhor, por este dia, te agradecemos porque grandes coisas o Senhor vai fazer, o Senhor está fazendo, o Senhor está movimentando, grandes coisas o Senhor vai colocar nas mãos dos teus filhos e filhas, mas que eles possam orar sem desanimar, sem cansar. Que eles venham persistir na oração, Pai. Que eles venham determinar os horários, a rotina de oração em nome de Jesus. Pai, nós clamamos e pedimos. Blinda com teu sangue, Jesus. Esta vida, esta casa, essa família, essa empresa, esta igreja, esse pastor, essa pastora, este obreiro, este filho, essa filha, blinda com teu sangue. Eu creio que aqui tem guerreiros, Pai. Que Jesus Cristo venha colocando a armadura do alto da cabeça até os pés, colocando o capacete da salvação, escudo da fé, todas as armaduras, todas as peças da armadura, que não falte nenhuma delas para nós, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos revestidos com o poder de Deus, com poder e autoridade, para resistir a toda investida maligna, para resistir às setas malignas, aos dardos inflamados do inferno, contra nosso destino, contra a nossa vida, que tudo aquilo que está como pedra de tropeço, tudo aquilo que está atravessando o nosso caminho, para que nós não venhamos alcançar as bênçãos que já foram liberadas na dimensão espiritual, em nome de Jesus venha cair por terra, em nome de Jesus venha ser queimado todo o mal, fogo de Deus liberado para queimar todo o mal, toda enfermidade, toda palavra contrária, toda oposição, todo levante, toda luta. Em nome de Jesus seremos revestidos com o poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus para vencer todo o mal, para vencer toda a oposição, toda a acusação cai por terra em nome de Jesus, toda seta de enfermidade caia por terra em nome de Jesus, toda seta de desânimo caia por terra em nome de Jesus, tudo aquilo que se opõe às promessas, aos planos, ao destino que Deus tem para essa vida, ao lugar alto, à honra que Deus tem para ela, em nome de Jesus caia por terra agora, em nome de Jesus caia por terra agora, e que ela possa alcançar no mundo espiritual o que Deus tem para ela em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Então fica na paz do Senhor Jesus. Lembra que Deus, Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nós possamos dar andamento à nossa rotina de oração. Ore sempre, ore sem cansar, sem desanimar, porque a persistência é o que nos leva à vitória. A persistência na oração. Amém? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo.